Oi! Hoje é dia de mostrar para vocês a edição 2021 do Jubileu Literário, que é a principal lista de leituras para o ano. Bom, pessoal, e chegou aquela época do ano que todo mundo gosta de começar a fazer as suas listas de leituras para os próximos 12 meses, as famosas promessas. E vamos combinar que aqui em 2021 eu tenho que realmente tentar cumpri-las com mais êxito, com mais índice de acerto, porque ano passado, 2020, foi de lascar para mim. Praticamente eu não li nada do que eu havia prometido e até passei vergonha. Inclusive, deixei de fazer aquele vídeo que também é super bacana de fazer, que são as flopadas do ano. Pois eu tinha tanto livro para dizer que não tinha lido, que eu falei, é melhor ficar quieto no meu cantinho e não avisar para o pessoal que eu fui tão mal assim nas promessas de leituras. Mas não tem jeito, começa o novo ano, a gente quer prometer mais coisa para ler, sim, do mesmo jeito. E naquelas, mesmo que as listas não sejam cumpridas, na verdade tudo isso aqui, esses livros apresentados, são dicas de leituras para vocês. E aí vocês podem embarcar ou não nesses livros também, é questão de gosto pessoal. E de qualquer forma, aqui começa então uma semana dedicada às listas de leituras promessas. Sim, porque não teremos apenas esta lista aqui de 12 títulos, mas também amanhã teremos mais. E na quarta-feira também, ou melhor, na quinta-feira também teremos uma terceira outra lista. Daqui a pouco eu falo mais sobre elas. Primeiro, vamos essa principal aqui, que é a do canal original, fui eu que criei. Pois é, Jubileu Literário. É tipo de lista de desafio com um certo tema. E o tema é exatamente ler aqui em 2021 um livro que tenha uma década de lançamento, ou mais outras décadas. Por exemplo, pode ser um livro que foi lançado há 30 anos atrás, ou então há 150 anos que foi publicado pela primeira vez, ou então 350 que chegou às lojas. Por aí, a brincadeira é dessa maneira, sempre de década em década. E acabei escolhendo 12 títulos aqui para 2021 que está fazendo algum jubileu. Que para quem não sabe, né, tem aquele termo, né, bodas, mas bodas é para os casamentos, né, 25 anos que o pessoal se casou, 50 anos, lá tudo velhinho, mas casadinho ainda. Para outras coisas, outras comemorações, se diz jubileu. E para os primeiros 100 anos, a cada novo ano tem um nome específico. É bem interessante, eu vou dizer quando aparecer aqui a situação onde existe um nomezinho para chamar de jubileu. Mas vamos começar então com essa lista. Pois bem, começando com o Jubileu de Estanho, que significa 10 anos que esse livro foi publicado. E eu me refiro ao O Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mãe. Pois é, um autor português que eu nunca li até agora. Vou começar então as leituras de suas obras, que ele já lançou bastante coisa, é verdade. Talvez você esteja estranhando esta capa aqui, porque é uma edição antiga da editora Kozak Knife. Atualmente ela é publicada pela Biblioteca Azul, as obras do Walter Hugo Mãe. Agora me fugiu da memória qual é a editora, mas essa edição aqui é muito bonita, olha só. Esse visual de tela pintada a óleo é bem bacana. Meio confuso, mas eu gosto desse visual. Eu cheguei a comprar alguns outros títulos do Walter Hugo Mãe, já está um tempão parado na minha estante, e só agora, enfim, vou começar a leitura das obras desse autor português. Estou muito curioso a respeito do que ele publicou e, por exemplo, eu não sei dizer exatamente nada a respeito desta obra aqui, tanto que, aliás, essa edição da Kozak Knife, você pode procurar que não tem informação nenhuma, só tem o título do livro e o nome do autor. Inclusive, na orelha também, olha só, aumenta a imagem. Mas temos aqui, deixa eu ver se encontro alguma coisa rapidamente a respeito dessa história. Não, na verdade, primeiro aqui se fala do autor, um texto do Silviano Santiago. Deixa eu ver se na outra orelha tem informação sobre esse texto. Não tem. Bacana? E aí, como é que eu fico com vocês? Como é que eu digo a respeito dessa obra? Por que eu vou ler? Bom, eu vou ler exatamente porque ela está fazendo 10 anos de aniversário. E nesta brincadeira, na verdade, não importa exatamente qual é a história em si. O que vale é o desafio de ler um livro que fez uma década de ser lançado. Pois é, vou ficar devendo para vocês então do que se trata essa história. Eu vou ler, portanto, completamente no escuro.
pelo autor, vou fazer a leitura, e também pela brincadeira aqui do Jubileu Literário. Agora, se você já leu O Filho de Mil Homens, coloque aqui na descrição do vídeo, ou descrição, nos comentários do vídeo, se você curtiu ou não estas leituras aqui do autor, né? Só essa como as outras que ele fez, se vale a pena conhecer realmente este Portuga. Vamos agora para o Jubileu de Porcelana, 20 anos de lançamento de Deuses Americanos, escrito por Neil Gaiman. Sim, um clássico da ficção científica, um pouco de aventura também, um pouco fantasiosa, com certeza. Aliás, outro livro que eu estou devendo leitura há um bom tempo, claro, no mínimo esses 20 anos, mas claro, pela curiosidade, muito badalado esse livro aqui do Gaiman, que inclusive virou série de TV, né? Agora eu não lembro que emissora que faz a publicação, coloca no ar, né, os episódios, acho que é a HBO, e se eu não me engano, agora, nesses últimos dias, estreou, ou tá para estrear a terceira temporada, algo assim, mais ou menos. Também, claro, não posso ler, não posso ver a série, porque ainda não li o livro. Eu prefiro, quando existe uma obra publicada, ler primeiro e depois ir atrás da adaptação televisiva ou cinematográfica. De qualquer forma, muito curioso a respeito desse texto aqui do Gaiman, que é um belo de um calhamaço. Deixa eu até abrir para vocês conferirem aqui junto comigo de quanto é a extensão desse tijolinho aqui. Vai demorar para eu ler isso aqui, viu? Com certeza, 558 páginas. Não, eu não vou fazer leitura num mês só não, porque eu já não consigo mais encarar esses desafios longos, assim numa tacada só. Eu prefiro ficar fatiando. Um livro desse, geralmente eu começo a ler num certo mês e termino depois de 2 ou 3. Eu fico intercalando, na verdade, várias e várias leituras ao mesmo tempo. E, portanto, Deuses Americanos, eu posso até começar a ler agora, mas só vou terminar lá por abril, talvez maio, a leitura, por aí. Vocês conhecem Deuses Americanos, ou melhor ainda, já estão acompanhando a adaptação lá na TV, acho que na HBO mesmo? Sim ou não? Coloca lá nos comentários para esse livro de 20 aninhos. Hora agora de pularmos algumas décadas, dessa vez Jubileu de Diamante. Pois é, 60 anos que esse livro aqui foi publicado, e é Solaris, de Stanislaw Lem. Pois é, que muitas vezes eu acabo confundindo dizendo que ele é russo, mas ele não é russo. Se eu não me engano agora, eu aprendi, ele é polaco. Deixa eu confirmar aqui só para não falar besteira de novo. Pois é, literatura polonesa, sim, e ficção científica da boa, que já recebeu 2 adaptações cinematográficas aqui dessa história muito interessante, quer dizer, muito interessante do que dizem. É um filme de sucesso, ou cultuado, para ser mais preciso. Por isso que eu faço a confusão, porque quem fez acho que a primeira adaptação cinematográfica foi o russo Tarkovsky. Isso sempre ficou na cabeça. Ah, é uma literatura russa também. Não, é literatura polonesa. Quando o psicólogo Chris Kevin chega em Solaris para estudar o oceano vivo e possivelmente inteligente que cobre a superfície do planeta, ele encontra colegas de trabalho hostis e amedrontados. Pois é, uma história que tem acho que um quesinho também de certo suspense, uma pitadinha assim, talvez de macabro, uma tensão no ar, é o que me parece, mas também, principalmente o filme lá do Tarkovsky, é uma ficção meio cabeça. Não sei por que me vem isso na memória, mas acho que é assim. Não é uma coisa de correria, digamos assim. É uma ficção científica mais pé no chão. E aí passo a pergunta para vocês, né? Vocês já leram o livro original ou viram as 2 adaptações que foram feitas? Se não me engano, a última, a mais recente, coisa de década talvez, foi com o autor mais conhecido, né? O George Clooney. Pois é, um galanzão fazendo esse filme aqui. Eu estou curioso a respeito dessa história, sempre curti, eu acho muito sonoro esse nome Solaris. Bom, vamos ver se a história é boa também. Eu curto bastante ficção científica. Espero que seja uma boa dica de leitura para vocês também. Mais um pequeno pulo agora para 80 anos, com o Jubileu de Alamo. Para esse livro aqui de Carson McCullers. Esqueci o título. Reflexo no Olho Dourado. Pois é, o romance da literatura norte-americana, uma escritora, na verdade, muito conceituada lá da literatura daquele país. Pois é, e sempre, uma coisa que já aconteceu bastante aqui, naquela coisa que eu disse que eu flopei muito ano passado e também ano anterior, porque em muitas flopadas que eu fiz,
Carson McCullers estava presente. Pois é, eu já fiz promessa aqui no canal de ler 2 livros dela. Os anteriores nem me recordo quais são agora, mas finalmente agora eu vou ler Carson McCullers, porque olha só o tamanho da espessura deste livrinho. É super curto, é rápido, não tem por que eu dizer não tive tempo, ou foi a preguiça que me aconteceu. Não, ele só tem 141 páginas. Se eu não ler esse livrinho aqui, decididamente eu nunca vou conseguir ler a Carson McCullers, que eu ouço também muito falar dela. Todo mundo diz que ela é uma boa escritora e eu nunca confiro. É uma sacanagem que eu faço comigo mesmo e passo a pergunta para vocês. Já leram algo dessa autora americana? Sim ou não? Ela é um pouquinho desconhecida. Ela é muito consagrada lá nos Estados Unidos da América, mas aqui no Brasil muita gente, aliás, pouca gente não fala a respeito dela. Mas realmente ela vale sim ser lida com certeza. Bom pessoal, deixa eu fazer uma pequena pausa aqui, até dar uma explicação para vocês, né? Eu passo bem rápido pelos livros, porque senão isso aqui vai ficar gigantesco. Às vezes nem conto exatamente a história da vez, mas naquela brincadeira é essa, né? É mais pelo desafio das datas ali estarem disponíveis para a gente fechar a lista. Não importa exatamente a história em si. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é que amanhã teremos um outro vídeo também super famoso de listas de leituras, que é o super tradicional 12 livros para ler em 2021. Aí vocês me perguntam, por que eu vou fazer 2 listas? Se aqui já tem 12, amanhã você vai mostrar mais 12? É que esse daqui, todos os livros, estão mais envolvidos na brincadeira realmente de procurar por uma certa data. Amanhã é uma coisa mais genérica, tentando pegar todo tipo de literatura possível. Aqui, necessariamente, eu não consigo pegar alguma coisa que eu queira, porque eu estou meio que amarrado realmente à data de publicação. Então, amanhã, na quarta-feira, vocês conferem os 12 livros para ler em 2021, que é a segunda lista oficial do Mantado de Livros. Mas vamos agora para um outro texto aqui muito interessante. Que, aliás, antes de começar, eu preciso fazer uma correção. O livro anterior não foi Jubileu de Álamo, foi Jubileu de Carvalho. Agora sim que é o Jubileu de Álamo. Pois bem, para o Jubileu de Álamo, que é 90 anos de publicação, eu coloco um autor brasileiro, Jorge Amado, com seu O País do Carnaval. Pois é, que nesse ano não vai ter carnaval, porque literalmente a gente não pode mais se aglomerar e ficar pulando que nem uns malucos. Pois é, realmente, aliás, esse livro aqui eu já havia combinado de fazer a leitura dele aqui em 2021 para o projeto de Maratona de Carnaval, que é aquela brincadeira também, né? Onde a gente faz uma leitura comentada de um livro durante os dias de carnaval. Especificamente eu fiz no ano passado, durante os desfiles das escolas de samba lá do Rio de Janeiro, né? Tá rolando desfile na TV e eu tô lendo lá o meu livrinho. Foi o livro que eu escolhi para esse ano aqui de 2021. Eu não sei como é que eu vou fazer essa brincadeira esse ano, porque a gente não vai ter os desfiles, eu não tenho, então, digamos, o tempo fixo marcado ali pelo desfile, né? Eu só posso ler durante o começo e o fim das escolas lá na avenida. Não teremos isso esse ano. Não sei como é que eu vou fazer essa brincadeira. De qualquer forma, o livro está escolhido. O desafio também está proposto duplamente, né? Por causa da Maratona de Carnaval e também está aqui no Jubileu Literário para esse livro do Jorge Amado, que foi o primeiro que ele fez. Aliás, ele começou cedo, né? Com 18 anos, ele já escreveu essa obra aqui. De quantas páginas? Vamos ver aqui. 154. É um livro curto, não é tão grande assim. Mas muita gente diz que aqui ainda não tem aquele estilo que ele foi mais consagrado depois com suas obras super conhecidas, obras-primas. Ele tem várias, para falar a verdade, né? Mas o Carnaval é uma das mais obscuras, com certeza, mas fica aqui a dica de leitura também desse autor nacional. E falando em autores aqui do Brasil, temos então para o Jubileu de Jequitibá. Caramba, Jequitibá é mais forte, né? Mais denso, porque é o Jubileu de 100 anos que esse livro aqui foi publicado. Sim, simplesmente alguém super conhecido também, que eu sempre costumo dizer, né? Não precisa nem explicar qual é a do escritor e também qual é do livro em si e também do personagem. Está tudo explicado, todo mundo sabe o que é, não precisa detalhamentos. E eu me refiro, o Saci,
Monteiro Lobato, duas figuras super conhecidas aqui da nossa literatura e da nossa cultura. O autor, Monteiro Lobato, e o personagem, o Saci, no caso, o Saci Pererê, com as aventuras, claro, com a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Dispensa apresentação esta figura aqui, super simpática. Terrível, para falar a verdade, em algumas ocasiões, né? Na duplinha ali com o Pedrinho. Sim, boas histórias aqui, originais do Saci, que claro, a gente tem versão para tudo quanto é lado, não só do Monteiro Lobato, né? Mas sempre vale frisar a boa sacada dele, quando ele começou a fazer as histórias infanto-juvenis, que envolviam a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e fez a sacada de se aproveitar de um costume literário lá da Europa, né, que eles aproveitam as lendas, os ditos populares, aquelas historinhas, contos de fadas, traduzindo, que tudo era de tradição oral, depois que alguém foi começar a escrever certos autores europeus. E claro, o Monteiro Lobato teve a sacada, por que eu não posso fazer isso aqui no Brasil também, já que nós temos também muitas lendas rurais e urbanas. E foi daí que ele tirou, obviamente, o Saci, que é uma das lendas urbanas mais conhecidas, se não a mais conhecida de todas, a principal que todo mundo sabe apontar logo de cara em qualquer pesquisa. De qualquer forma, o Saci Monteiro Lobato, livro que está fazendo 100 anos, que foi lançado aqui em 2021. Pois é, literatura original que a gente tem que conhecer também. E vamos agora para o jubileu de... não tem nome. Pois é, jubileu de 110 anos, ninguém inventou um nome para colocar para essa efeméride. De qualquer forma, há 110 anos atrás foi lançado mais uma outra obra super conhecida da literatura infanto-juvenil, que é Peter Pan, do escritor J.M. Barrie. Pois é, outro classicão da literatura para as crianças, para os jovens, enfim, mas que para os adultos também tem muito a ver, porque é simplesmente a história do garoto que não quer crescer, ou seja, não quer se tornar adulto, que é uma coisa que toda criança, no fundo, quer fazer, mas não consegue, porque o amadurecimento vem e ele arrasa com tudo, literalmente. Outro clássico também que eu nunca li, mas, claro, já vi várias versões cinematográficas por aí. Olha, se bem que, confesso para vocês, eu nunca vi o filme da Disney do Peter Pan inteiro, pelo menos. Eu vi vários trechos, mas assisti ali do começo ao fim, eu nunca fiz isso. Mas, com certeza, também é algo divertido de ser feito. Eu não sei porque que eu nunca vi, mas fazer o quê? O que vale é que também o original eu nunca li e eu vou resolver esse probleminha aqui em 2021. Aliás, também com um livro super rápido de ser lido, porque pouquíssimas páginas, 218, e já se encerra esse texto. Outro assunto divertido aqui de ser comentado, porque esses livros infantis, na verdade, tanto esse como o próximo, o Saci, aliás, dou um spoiler, vai aparecer outra literatura infantil daqui a pouco. Todos esses livros, na verdade, mesmo que voltado às crianças, o público-alvo, no fundo, são os adultos. Por isso que a gente também precisa ler esses grandes clássicos. E falando em clássico, vamos a um da literatura nacional que, claro, muita gente não conhece. A autora também é bem desconhecida. Eu me refiro a A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. Pois é, uma autora que devia ser muito cultuada, porque... é sempre preciso dizer, ela sofreu uma bela de uma sacanagem lá na época de fundação da Academia Brasileira de Letras. Sim, ela era uma das escritoras do grupo de escritores que estavam realmente querendo fundar a instituição totalmente baseada lá na Academia de Letras da França, seguindo os mesmos moldes. Então, provavelmente ela também estaria ali presente na inauguração da entidade, e ela seria uma das cadeiras principais, com certeza, provavelmente até uma patrona de uma das cadeiras. Mas o pessoal seguiu à risca demais a Academia Francesa, e literalmente, como lá só havia homens, eles fizeram a mesma situação. Se lá só tem homem, vamos colocar só homem aqui também. Coitadinha, Júlia Lopes de Almeida foi colocada de lado. Só que essa não foi uma sacanagem em si. Houve uma outra, pior ainda, que tiraram ela e colocaram, sabe quem no lugar? O marido dela, que também era escritor. Dupla sacanagem com Júlia Lopes de Almeida. E aqui então temos esse clássico aqui, A Falecida, A Falência. Eu sempre falo A Falecida, eu confundo com um filme,
muito famoso. Bom, esse livro aqui, ele é de 1901, por isso está fazendo 110 anos, obviamente. Uma história também interessante. A falência com forte influência realista naturista é um marco na obra de Júlia Lopes de Almeida, que trouxe discussão de temas como o adultério feminino e a decadência econômica e moral da burguesia após a abolição da escravatura. A exaltação e afirmação das personagens femininas aparece na autonomia de Camila, Ruth, Noca e Nina, entre outras. Sim, uma história que também promete bastante. A gente precisa conhecer esses clássicos da nossa literatura que na verdade a gente acaba não tendo muito contato, não é divulgado, mas é curioso. Você consegue achar várias editoras publicando essa obra aqui da Júlia Lopes de Almeida. Essa edição aqui é bem baratinha, acho que custou R$8, R$10, mas você encontra vários outros editores que realmente investem nela, mas não sei porquê, muita gente acaba não conhecendo essa autora nacional. Opa, uma correção. O livro da Júlia Lopes de Almeida, A Falência, foi publicado há 120 anos atrás, já que ele é de 1901 e não 110, como eu havia dito antes. 110 foi o Peter Pan. Bom, vamos então para outro livro que foi publicado há 130 anos. Literatura inglesa. O Retrato de Dorian Gray, um classicão também da literatura, de Oscar Wilde. Pois é, finalmente também eu vou ler essa publicação que, ó, também estou enrolando bastante e eu já tenho esse livro aqui já há um tempinho. Estava só esperando, na verdade, uma oportunidade bacana. E eu vou fazer, na verdade, também uma leitura dupla. Esse livro aqui da editora Penguin, da edição dela, e também esse outro aqui um pouquinho mais extenso, da editora Biblioteca Azul. Mas por que eu vou ler dois livros? Ah, quer dizer, a mesma história? Não, não é. É diferente. Porque o Retrato de Dorian Gray foi censurado quando ele foi publicado, que é o que temos em mão aqui na versão da editora Penguin Company. Pois é, esse texto aqui está mutilado e este aqui da Biblioteca Azul está completo. Pois é, então eu vou fazer a comparação. Provavelmente eu vou ler o original como foi publicado lá na época de publicação, já que a brincadeira é justamente ler um livro que faz 130 anos que foi publicado pela primeira vez. Depois que eu terminar essa leitura, eu vou para o que ele quis dizer na verdade, mas o seu editor não deixou. Pois é, sacanagens acontecem com muitos escritores, não só as escritoras mulheres, homens também. Bom, no caso aqui a sacanagem foi porque Oscar Wilde foi acusado inclusive de sodomia, foi preso por causa disso e usaram absurdamente a sua obra, que está aqui, contra ele. Foi motivo, foi prova para ele ser preso. Outra sacanagem também terrível que eles fizeram lá naqueles tempos, não muito bons. Agora, antes de mostrar para vocês a trinca final de livros, deixa eu fazer um rápido jabazinho. Para todas as 12 publicações, na verdade 13, né, porque uma delas foi dobrada, eu vou deixar na descrição do vídeo links da Amazon para vocês poderem adquiri-las através dos links que nós deixamos por aqui. O nosso, que eu digo, são os canais de literatura, tanto o Imantado de Livros quanto qualquer outro que você também curte, dá uma boa olhada, nós sempre deixamos os links. E se vocês ficarem interessados nessas histórias, querem comprar os livros, por favor, utilizem esses links na hora que vocês forem exatamente fazer a compra. Nem antes, nem depois, senão a Amazon não percebe de quem foi a referência, de quem foi a dica. Usando o link, aí a Amazon sabe. Ah tá, no caso foi o Imantado de Livros que fez a indicação, portanto vou passar para o canal a comissãozinha de vendedor. É um jeito de ajudar a gente. Bom, feito o jabá, vamos então para o livro que tem 150 anos de lançamento e é o último daquelas histórias de infanto-juvenil que eu havia dito para vocês. No caso aqui é Através do Espelho, de Lewis Carroll. Sim, a continuação de Alice no País das Maravilhas, que por sinal é um livro que eu já devia ter lido, se não me engano, há 2 anos atrás. Eu flopei também, mal comecei a leitura e parei por vários motivos. Enfim, aí estou até amarrado. Eu não posso ler Através do Espelho antes de ler Alice no País das Maravilhas. Obviamente, senão eu vou entender bulhufas.
Claro. Portanto, eu vou fazer a leitura então através do espelho do segundo semestre. E aqui no primeiro eu fico, claro, fechando o que eu estava devendo de anos anteriores com Alice no País das Maravilhas. Bom, é uma história que dispensa apresentação, todo mundo conhece, já teve versão para o cinema. Tim Burton fez umas maluquices com essas histórias. Também teve filme da Disney, tem desenho animado, pra lá e pra cá na TV também. Enfim, todo mundo sabe quem é Alice. No caso, Alice do País das Maravilhas. Com certeza uma boa história para ser lida e fechando esse ano de 2021 com bastante histórias infanto-juvenis. Ficou até curioso, né? Quando eu fiz a pesquisa por datas, calhei de pegar várias histórias para as crianças ou para adultos, como eu já comentei antes. Enfim, de qualquer jeito, é uma boa história a ser lida também. Ah, e tem uma coisa importante, né? Livro da editora Zaha também é sempre interessante porque tem aquele capricho, capa dura, ilustrações, textos de apoio e por aí vai. E falando em editora Zaha, esse livro aqui que está completando 190 anos de lançamento também é uma edição, no caso aqui, publicada por ela. E eu falo de uma literatura francesa agora, um classicão, olha só, O Corcunda de Notre Dame, escrito por Victor Hugo. Sim, uma história que todo mundo conhece, seja, claro, por adaptação também de filme da Disney, por várias versões cinematográficas. Realmente todo mundo conhece a história do Quasimodo, embora eu sempre diga, né, que o pessoal não consegue dizer exatamente o que se trata. É um cara que vive lá, que tem uma corcunda enorme e vive na Catedral de Paris. Acabou por aí, né? Ninguém sabe dizer precisamente do que se trata essa história. Enfim, vou finalmente conhecê-la aqui no seu original. Quer dizer, quase original porque está traduzido para o português. De qualquer forma, eu vou curtir porque eu gostei bastante de uma boa experiência em ler textos do Victor Hugo, que foi Os Miseráveis, que eu fiz ano passado ou ano retrasado, agora já não me lembro mais, não, ano retrasado. Foi muito bom ter lido Os Miseráveis, do escritor francês, porque a pegada narrativa dele é sensacional. Embora ele seja muito cansativo naquelas coisas de descrições que ele gosta muito de fazer, uma coisa bem bastante, mas a gente consegue relevar, apesar dos pesares, porque no fundo, aquele tanto de coisa que ele diz não serve nada para as histórias. Mas fazer o que, né? A gente tem que aceitar. Tá lá no pacote do estilo do escritor. E para fechar essa primeira lista e principal aqui do canal Jubileu Literário, eu fui bem lá para trás, para um livro que tem 230 anos que foi lançado. Pois é bem velhinho e também é literatura francesa. No caso aqui, ó, livro do Marquês de Sade com Justine, que tem um subtítulo que é Os Tormentos da Virtude. Pois é, Justine, uma história de Marquês de Sade, você já sabe também o que vem por aqui. Bastante, por exemplo, sacanagem, um pouco de sexo também, muitas coisas, às vezes, dolorosa. Porque esse aqui é o tipo do personagem que sofre um bocado, com certeza. Não vou nem dizer muito exatamente do que se trata, porque também, claro, não tenho detalhes sobre a história, mas que é uma história de sofrimento também é essa Justine aqui, a heroína, passa maus bocados. E olha, é um livrinho que é bem extenso, tem 260 páginas, mas as letras são bem pequenininhas. Dá para transformar isso aqui em 200, 400 páginas tranquilamente, mas eu sou muito interessado na literatura do Marquês de Sade, embora, claro, não tenha lido nada completamente. Eu li alguns trechos aqui e acolá. É interessante, eu recomendo, mas não é todo mundo que curte esse tipo de literatura mais ousada, com certeza. Muito diferente do que a gente viu anteriormente com Victor Hugo, que é uma literatura mais familiar, digamos assim. Mas essa daqui não chega a esse ponto, não. Muito pelo contrário. É para quem tem um estômago forte também. Ele não é de economizar nas tintas, não. Mas, naquelas, lê quem quer. Ninguém é obrigado a ler livros um pouco mais fortes, digamos assim. Bom, e aqui está o apanhado geral desta edição 2021 do Jubileu Literário. Com certeza, nesses 12 livros aqui para os próximos meses, temos uma certa variedade, embora tenha uma tendência ao infanto-juvenil, mas aquela coisa realmente não planejada. Por exemplo, tem anos que calha de ter muito livro de ficção científica, por exemplo. Acontece, é aquela coisa, a gente fica preso, a data não pode variar muito. Mas, por exemplo, a gente já pode combinar então que
Na lista de amanhã que eu vou apresentar, que serão os 12 livros para ler em 2021, há uma coisa um pouquinho mais variada, com certeza. Vale a pena vocês também darem uma olhada e tentar ver se com essa lista ou com a de amanhã vocês conseguem também já agendar alguns livros para ler nos próximos meses aqui de 2021. Lembrando também que quinta-feira aí tem as minhas escolhas para o desafio Livrada, lá do canal Livrada do Yuri, onde ele faz aquela proposta de 15 quesitos, um deles sempre obrigatório, e os outros 14, onde a gente vai pensando exatamente como responder aos quesitos. Eu quase estou fechando a lista, não está 100% ainda, mas vou ver se eu consigo realmente fazer as 14 escolhas com o que eu tenho em casa. Eu estou tentando não comprar nenhum livro esse ano. Vai ser bem complicado, mas acho que dá um desafio a mais em cima do desafio do Yuri. Enfim, são esses 3 vídeos que eu estou mostrando aqui nessa semana das listas principais aqui para o ano de 2021. Espero que sejam boas dicas literárias para vocês também. Enquanto os próximos 2 vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outros vídeos que já aconteceram neste ano não, acho que no ano passado, provavelmente. E tchau!